Brasil no Comando, começando mais um podcast dos brasileiros. Gente, não esquece aí de seguir o nosso canal, dar aquele like, sabendo que o programa vai falar de tudo sobre o nosso país, temas atuais, aquilo que é importante, a população estar consciente. Traremos aqui políticos, pessoas especializadas em vários assuntos, autoridades, enfim, né? Vamos trazer conteúdo para esclarecer não só os problemas que o Brasil enfrenta, mas as suas possíveis soluções. Porque solução tem, gente. E hoje, segunda-feira, dia 29 de agosto, eu tenho o prazer de estar aqui ao meu lado, um deputado federal, o deputado Abuani, como é conhecido. Na verdade, é o Paulo Sérgio Abuani. Ele é jovem, tem 55 anos. Eu falo jovem porque eu também tenho 55. Né? Nasceu na cidade de São Paulo, foi policial militar, hoje é policial militar reformado, é formado em Direito, foi instrutor de trânsito no Detran por um longo período, de 88 a 2004, e exerce até hoje a profissão. Entrou na vida pública quando eleito em 2004 a vereador da cidade de São Paulo e eleito por mais 3 mandatos, sendo o último como suplente à cadeira na Câmara de Vereadores de São Paulo. Em 2018 foi eleito deputado federal e hoje no partido União Brasil. Na Câmara Federal, o deputado Abuani é titular da Comissão de Viação e Transportes e participou de outras comissões também. A sua bandeira principal é Transportes e Trânsito, né? Deputado, obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. É um prazer muito grande. Já lhe conheço, tive a oportunidade de conhecê-lo lá na Câmara dos Vereadores, né, como vereador. Exatamente. E foi um prazer enorme, e tê-lo aqui conosco é uma honra. Obrigado, deputado. Samir, eu que agradeço, né, você nos dar essa oportunidade aqui, compartilhar o nosso mandato, as nossas ações políticas com os seus seguidores, com as pessoas que assistem aí o programa Brasil no Comando. Então, para mim, a satisfação é toda minha, na verdade. Muito obrigado. Deputado, vamos falar um pouquinho de política? Bora! Nós estamos vendo aí um cenário político aí interessante, né? Essa queda de braço entre poderes, questão da urna eletrônica, se é confiável, se não é confiável, vamos dizer, não vou dizer monopolização, né, de candidatos, porque hoje a gente vê 2 candidatos aí disparados à frente do cargo de presidente da República, né? Mas eu gostaria mesmo que o senhor falasse um pouco sobre a situação política do país, né, e como o senhor enxerga a população brasileira nesse aspecto, ou seja, o que o senhor acha que a população está vendo nesse momento político do país? Porque a gente percebe, deputado, a questão do número de votos, né? Abstenções, voto em branco, pessoas que não têm interesse, apesar que hoje houve uma adesão de jovens, né, bem maior do que nas eleições passadas. Fala um pouquinho sobre isso, deputado, por favor. Olha, Samir, eu estava até conversando aqui contigo já nos bastidores, né, antes do início ao programa, e eu vejo, né, que realmente nós temos aí hoje uma eleição totalmente polarizada, né, entre esquerda e direita, ou seja, Lula e Bolsonaro. As pesquisas mostram que está dando Lula na frente, porém Bolsonaro arrastando multidões nas ruas. Lógico que a multidões se refere a um um percentual muito pouco, mas isso já é uma referência também, né? É um parâmetro. Então isso nos deixa um pouco confuso, né? Para realmente saber, será que as pesquisas estão corretas? Será que aquele movimento é um pouco orquestrado? Então, eu acho que quem vai dizer isso é as urnas. Então, eu estou tendo a cautela de aguardar dia 2 de outubro para ver realmente o que vai acontecer, né, o primeiro turno. O que vai dar segundo turno, nós não temos dúvida. Teremos um segundo turno. Mas eu enxergo as eleições totalmente polarizadas. Apesar de estar próximo às eleições, tudo pode acontecer. Sim, também, né? Não, 30 dias, aproximadamente 30 dias, né? Nós temos aí
a eleição definida do primeiro turno. O país a gente vê como uma economia muito frágil, muito difícil, um momento difícil, que as pessoas estão com dificuldade até de alimentos, tudo muito caro. Você vê realmente o litro de leite, né? R$7, R$8 um litro de leite. Isso nunca passamos por isso. E o salário, o poder de compra do brasileiro vem caindo a cada dia. Sim. Vem caindo. Então isso realmente nos preocupa muito. O combustível explodiu agora que estão, né, equilibrando aí, e o combustível é a locomotiva do nosso país. O transporte, o país é abastecido pelo transporte terrestre. Então, quando inflaciona o combustível, quando aumenta o combustível, aumenta tudo. Quer dizer, conseguimos baixar o combustível, mas os produtos não baixaram nas prateleiras, né? Então, eu enxergo que o povo está sentindo muito essa fragilidade econômica do nosso país. E é preocupante, né? Porque a gente vê o combustível baixar no momento de campanha, no momento eleitoral, mas eu pergunto, será que isso se mantém ou terminam as eleições e o combustível volta a explodir, né? Então, realmente é uma preocupação muito grande. Você percebe que os auxílios só é até o final do ano, né? O auxílio combustível, o aumento do Auxílio Brasil, então tudo se atende simplesmente até o final desse ano, e o ano que vem, o que nos espera? Será que passa uma dívida para o próximo governo? Será que se manter o mesmo governo, as coisas voltam como estavam e o nosso país continua declinando na economia? Então, realmente, eu vejo um momento preocupante, né? Mas nós vamos ter que aguardar para ter realmente... Inclusive o governo federal atribui essa situação econômica à pandemia. Sim. Que, claro, sem dúvida alguma, prejudicou. Lógico. E agora a guerra, né? A guerra lá na Rússia e na Ucrânia, né, também trouxe aí uma situação econômica não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, uma situação bem difícil, né? Mas a política, deputado, porque que nem o senhor falou que baixou o preço do combustível, mas ainda não chegou aos patamares que deveria chegar, né? Porque ainda assim o transporte público, o transporte de cargas no nosso país um frete muito caro. Muito caro. Né? Justamente por isso. E por várias outras deficiências, né? Estradas mal conservadas, a manutenção, enfim. Mas foi bom aí a sua visão dentro desse panorama. Né? Eu queria falar também desse jogo de braço entre os poderes, o deputado. Como é que vocês lá na Câmara Federal estão observando tudo isso? Olha, a verdade é que se não houver uma composição, né, e o braço de ferro perdurar por muito tempo, o presidente da República não consegue governar. Na verdade, nenhum governante governa. Isso faz parte da democracia, sim, né? Sim. O parlamento, o parlamento, o poder legislativo e o poder executivo tem que estar em sintonia, não tem jeito. E o judiciário. E o judiciário também, né? A harmonia entre os poderes é prevista na Constituição. E esta é a regra na prática. Porém, a gente sabe que existe a barganha também, né? Não adianta a gente querer maquiar uma coisa que existe, a barganha. E os partidos sabem muito bem fazer esse jogo, né, de barganha com o executivo. E eu acho que entendo que até uma parte é legítima, porque eu acho que o poder legislativo também pode auxiliar o governo a executar. Porque se nós temos o poder de legislar, nós temos o poder também de fazer as coisas acontecerem, né? Tanto na teoria como na prática. Então eu não vejo um absurdo em falar que o legislativo está interferindo no executivo, ou o executivo interferindo no legislativo, que isso acontece. É comum o presidente da República colocar a base aliada dele lá para poder fazer uma articulação e conduzir um projeto de lei da forma que seja melhor adequada ao Poder Executivo e implantar, né, os seus projetos políticos, os seus projetos de políticas públicas para o país. Então eu acho que tem que haver essa harmonia. E é uma forma saudável de se fazer política, né, Não deputado? pode ser a ferro e fogo, porque senão
o presidente, o governador, o prefeito não governa. Sim. Essa é a verdade, né? Então, essa harmonia entre os três poderes tem que haver, é constitucional. É lógico que muitas vezes existe até um certo exagero por parte de alguns grupos políticos, existe um certo exagero, mas o presidente, os governantes têm que saber limitar essa questão. É uma questão de jogo de cintura, saber articular. É aquela situação ganhar no grito, deputado? Tem vezes que ganha, viu? Tem vezes que é no grito mesmo. É no grito. Deputado, vamos falar do assunto que realmente o senhor domina, que é com relação a transporte. E transporte público é uma grande deficiência em nosso país, né? Não só numa grande cidade como São Paulo, mas principalmente no resto do país, a deficiência do transporte público. Tem cidades aí que chega ao absurdo, né? E o transporte público é uma relação de consumo, Sim. né? Entre empresas e consumidor. Mas a maioria dessas empresas do país não oferecem um serviço adequado. Inclusive estão infringindo a própria lei, né? Alguns problemas mais frequentes que a população tem é a superlotação, a falta de abrigo, né, para se protegerem da chuva e do sol, né? Essa questão da violência, muitas vezes demora para se chegar ao transporte, ao ponto de ônibus, né? As pessoas estão ali à mercê até de atos violentos, de bandidos, nesse momento que estão aguardando o seu transporte, né? E com isso a população enfrenta uma situação bastante deficitária, né? Como eu falei, não é só a cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, mas isso é uma situação geral. Inclusive o portal Mobilize Brasil fez um relatório em 2018 e encaminhou a prefeitos e secretários. E nesse relatório eles pontuaram 5 observações como sugestão para melhorar esse serviço, né? Que é o equilíbrio econômico e financeiro, a melhoria da qualidade do serviço prestado aos usuários, a qualificação da infraestrutura para o transporte de ônibus, transparência, porque até hoje, deputado, essa questão de subsídios é um problema dentro das cidades, né, para bancar o transporte, que eu acho, na minha opinião, é um absurdo. E o transporte público como instrumento de desenvolvimento social. Eu gostaria que o senhor desse uma palavra sobre a questão do transporte no Brasil, transporte público. Olha, Samir, quando a gente fala em equilíbrio econômico, melhor qualificação, transparência, realmente é o que falta. Então nós tínhamos que ter uma fiscalização a princípio, uma fiscalização do poder público concedente eficiente, né? Porque existe uma concessão e quem concede é a prefeitura, no caso da nossa cidade. Nós temos aí aproximadamente 12 milhões e 500 mil eleitores, aproximadamente, né? É uma cidade que tem um status de um país, né? A cidade de São Paulo, um transporte que tem um custo de quase 9 bilhões de reais, só na capital, 9 bi, 5 bi alguma coisa arrecada na catraca e tem 3 bi e meio de subsídio, né, da prefeitura. Eu queria fazer fazer uma recordação aqui, uma lembrança de quando começou aquele transporte alternativo que chamavam de lotação. Sim, né? sim. Eu lembro que era uma guerra, a princípio, antes da regularização, porque isso fazia um transporte clandestino. Sim. Depois veio a regularização e cada transporte, cada condutor daquele, que eles chamavam de um transporte alternativo, trabalhava de forma individual. Depois transformou-se em cooperativas e hoje em empresas. Uhum. Mas naquela época que você fazia um transporte individual, não tinha subsídio nenhum. Uhum. E eu sempre tive muito próximo a esses condutores, porque eu ministro curso de legislação, a matéria de legislação de trânsito no curso de transporte coletivo. Então eu estou diretamente com esse condutor. E eu ministro aula para eles, eles começaram ali, esses cursos começou em aproximadamente 2001, 2002, que foi quando estava acontecendo esse tipo de transporte, anos, né? Atrás, Sim, né? sim. 20 anos atrás. E eu tinha muito contato, até hoje tenho muito contato com esse segmento do transporte coletivo, né? E você ouvia motorista reclamar Sim. de
valores que ganhava pouco, que o dinheiro não dava, porque o que ele arrecadava na catraca é o que ele absorvia para poder estruturar o transporte para a população. Uhum. E todos os motoristas, financeiramente, estavam com a situação financeira equilibrada. Andavam com seus carros bons, o transporte trocava de tempo em tempo o transporte coletivo. Sim, que eram as vans, né? As combis. E depois transformou-se em cooperativa. Aí começou a criar a dificuldade toda. Uhum. Transformou-se em empresa, piorou, né? Então você vê hoje aí quem era um cooperado, que tinha uma cota, uma participação numa cooperativa, que tinha uma cota parte numa cooperativa, hoje virou funcionário. Sim. Ele não tem mais essa cota parte, Sim. ele virou funcionário, né? E hoje, na verdade, pagam um aluguel do carro dele e mais um salário de motorista para ele. Mais nada. E naquela época que esse transporte era autônomo, você não tinha subsídio. E ninguém reclamava, dava para fazer o transporte. Ninguém questionava o valor de passagem, não tinha esse questionamento. Hoje você vê uma passagem aumentando de tempos em tempos e a prefeitura tendo que colocar mais 3,5 bi para poder Que é um subsidiar absurdo, né? Que na verdade transporte. a população está pagando 2 vezes, né? Então, quer dizer, nós estamos falando de quase 9 bilhões de reais do transporte público municipal, né? Realmente, para mim, eu não consigo entender essas finanças, eu não consigo entender. Aí você vai na planilha de custo, é tudo estimativa, quilômetros percorridos, estimativo. Valores gastos com funcionários, com cobrador, meio que estimativo. Combustível, estimativo. Então, quer dizer, eu acho que tem que fazer um estudo técnico e aprofundado nessas planilhas de custo-transporte. E o pior, né, deputado, que a gente observa aí, nós temos deficiência de quantidade de carros na rua. Né? Porque em bairros o ônibus leva em torno de 1 hora e meia para se chegar até o ponto, né? Então a gente não vê, mesmo essas empresas sendo subsidiadas, eles não fazem os investimentos que deveriam fazer. Sabe o que eu acredito, Samir? Continuo dizendo, a falta de fiscalização. Por quê? No papel, no planilhamento, tudo é muito perfeito. Né? Olha, vai ter ônibus de 15 em 15 minutos, de 5 em 5 minutos, a cada 10 minutos passa um transporte coletivo por uma determinada linha. Só o que muitos empresários fazem? Eles tiram, eles diminuem a quantidade de ônibus, quer dizer, vai demorar mais para chegar, vai sair mais lotado e faz o motorista cumprir o horário. Quer dizer, motorista, você se vira que o teu tempo para chegar de um ponto a outro é tanto tempo. E se não chegar, o motorista pode até tomar uma multa do Rezan. O que é a multa do Rezan? É um regulamento de sanções e multas, é uma multa contratual. Na verdade, é uma multa da prefeitura para a empresa, quando não cumpre as largadas, mas muitas vezes as empresas passam para o motorista. Então, o motorista tem que cumprir as largadas. Porém, aquele horário que seria mais tranquilo para ele, ficou estrangulado em razão que tirou um transporte coletivo, um veículo, né, daquela linha. Quer dizer, reduziu a quantidade de carros, tem que aumentar, tem que diminuir o tempo para fazer o percurso, o motorista vai ter que correr mais, vai cometer infração de trânsito. E vai o estresse, né? Vidas em risco, estresse, né? Então, quer dizer, está faltando fiscalização. Ou a fiscalização não está sendo adequada. E quem tem que fiscalizar é a prefeitura. É a prefeitura. Né? E quer dizer, ou falta fiscalização, ou tem alguma conivência. Né? Então, quer dizer, aí só a administração pública poderia responder melhor. Eu não entendo essa questão entre governo federal, né, ou até mesmo, no caso aí, a Câmara dos Deputados, se tem como interferir nessa questão, deputado? Olha, tem como interferir através da comissão de transporte, né? Pode se questionar, pode se fazer requerimentos, mas nós vamos ficar no papel ainda, né, Samir?
O papel aceita tudo, então é difícil você fiscalizar se não for in loco, se não entender, se não tiver o planejamento na mão, as largadas, os horários, e fiscalizar in loco. Por quê? O papel é difícil você fiscalizar, né, teoricamente ou virtualmente. É muito complicada essa fiscalização por parte do Poder Legislativo. Então, realmente, a Prefeitura tem que fiscalizar os concessionários. Porém, a gente não pode generalizar. Eu falo isso em algumas linhas, e não todas as linhas, mas tem linhas, muitas que têm esse tipo de problema. Entendi. Deputado, eu sei que o senhor atuou acirradamente nessa questão dos transportes, mesmo na época que o senhor era vereador e agora como deputado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o cobrador, né, que tem um papel importante, o motorista e a não aplicação a aplicação do desconto de 40%, né, sobre a multa. Eu não sabia que o motorista era responsável pela multa, né, e agora ele tem desconto de 40% caso ele não recorra da defesa. Exatamente, é uma legislação, não é uma legislação nova, nós fizemos algum ajuste agora nessa legislação que agora sim é possível colocá-la em prática, né? Porque já existia, porém estava impraticável. A questão do cobrador de ônibus, muitas vezes a gente em pleno século, né, 2021 ainda, no ano de 2022, com a tecnologia avançada que nós sabemos do jeito que está, todo mês temos tecnologias novas, as pessoas pensam assim, mas para que o cobrador? Se praticamente 15% do dinheiro que entra na passagem de ônibus é através de cartão, né, passes, e de uma forma, através de uma tecnologia. Não tem mais o papel moeda circulando no transporte coletivo, em torno de 15% aproximadamente. Para que o cobrador? Porque o cobrador não está ali só para fazer o troco. Exato. Né? Muita gente acha que o cobrador de ônibus é para passar troco. Não. Além dele passar troco quando necessário, ele também auxilia o motorista, ele auxilia o deficiente físico, ele presta informação ao passageiro, ele cria uma sensação de segurança no transporte coletivo. Olha, tem mais um funcionário ali que está olhando tudo, né? E além disso, ele dá qualidade ao transporte. Né? E isso é uma qualidade do transporte. Quando você precisa de alguma informação, você não pode conversar com o motorista. Você não pode tirar a atenção do motorista. E o motorista não está vendo o que está acontecendo atrás dele. E o cobrador é aquela pessoa adequada para fazer. Tá ali, conhece aquela linha de ponta a ponta, é a pessoa adequada para te prestar uma informação. Então, o cobrador de ônibus, além de auxiliar o motorista, auxiliar o deficiente físico, prestar informação ao passageiro e, quando necessário passar troco, também gera segurança no transporte coletivo. Isso é qualidade no transporte. Né? Já o motorista, eu sempre digo que é uma parte muito vulnerável do transporte. Né? Você vê que nós temos aqui na nossa cidade, Samir, veículos de 27 metros, que é o articulado, o biarticulado, o super, né? Esse transporte enorme que a gente vê transitando. E a prefeitura também não ajuda, viu, Samir? Porque olha o que está acontecendo direto. Então, eu aproveito essa oportunidade do teu programa para relatar esse problema e que esse nosso podcast aqui chegue, né, às autoridades competentes, em especial para a prefeitura. O condutor, ele avança muitas vezes até na cor verde. Como é um veículo de uma extensão muito grande, e o trânsito de uma certa forma lento, a traseira passa no vermelho. E o radar semafórico dispara dizendo que ele parou sobre a faixa de pedestre. Nem sequer ele parou. É um absurdo. Ele está em movimento. Sim. Mas como o radar fotografa e vê a traseira, né, em cima da faixa de pedestre, fala, parou sobre a faixa de pedestre. Poderia até de forma errônea falar, olha, avançou o sinal vermelho. De forma errônea. Porque o artigo 208 do Código diz o seguinte: avançar o sinal vermelho do semáforo de parada obrigatória. Porém, quando ele avançou, estava verde. Ele não poderia ser autuado. Ele avançou no verde. Ele não avançou no vermelho. Você só pode ser autuado quando você avança na cor vermelha.
Né? E se ele avançou no verde ou no amarelo, até porque ele não pode frear bruscamente, ele não deveria ser autuado. Mas a multa é tão equivocada, essa autuação, essa infração, que eles multam porque você parou sobre a faixa de pedestre. E quando você para sobre a faixa de pedestre, você para a dianteira na faixa de pedestre. Você não para a traseira do teu carro. Sim. Né? Então são multas totalmente ilegais. E está sendo aplicada constantemente. E a prefeitura não corrige. E as pessoas que avaliam essas multas, eles não observam isso? E aí complicou, né, Samir? Eu não sei, né, se realmente observam. Deveriam observar. Agora, estranhamente, o recurso se faz, não ganha o recurso. Né? Sim, eu quis dizer no recurso. Deveria ser observado, mas dificilmente você ganha esses recursos. E quem paga é o motorista. Quem paga é o motorista. O seu salário, na sua atividade profissional, sai do salário dele. Já sai descontado em olerite, inclusive. Os 40%. Os 60%. Os 100%, né? Os 100%. Os 100%. Agora... Sim, atualmente o 100%. Os 100%. Agora, é uma opção do motorista também abrir mão do recurso e ter o direito aos 40%. Porém, a Prefeitura de São Paulo não aderiu ao sistema, né? Entendi. E ela é obrigada a aderir. Já é lei. Né? Diz lá no artigo 284, parágrafo 1º do Código de Trânsito, né? Que caso o infrator abra mão da defesa prévia e do recurso da multa, ele vai pagar o valor da multa por 60% do seu valor. Ele vai pagar a multa em 60% do seu valor. Então, quer dizer, isso já é lei. Lei vigorando há mais de 1 ano e meio. E a prefeitura não aderiu. A prefeitura não aderiu. Então, eu não sei, hein? Aí tinha que conversar com os advogados, com o setor jurídico, não sei não se isso não dá improbidade administrativa, porque é uma arrecadação ilegal. Mas será que ela é lei, não tem como recorrer, é lei, já foi definida. É lei? Não, tem que implantar de qualquer forma, mas eu não vejo a prefeitura se movimentar, e não foi falta de aviso, eu já oficiei por 2 vezes a prefeitura pedindo que eles cumpram a lei, e eles se esquivam de cumprir a lei, de dar o direito aos nossos condutores. Transporte público tem muitos problemas, muitos, e que precisam ser solucionados. Mas, viu, Samir, só dando uma... ainda nesse ponto, é uma informação que a população não tem. Não. Né? Que você pode requerer os seus 40% de desconto caso você abra mão do recurso da multa. Se você entende que houve a infração, se você reconhece a infração e abra mão do recurso da multa, é direito seu pagar essa multa por 60% do seu valor. Já devia vir esse desconto no boleto. Já deveria. Naquele boleto que chega em casa. Se o condutor entrar no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, e ele aderir ao sistema de notificação eletrônica, já tem esse campo. Ele clica lá para aderir aos 40%. Só que a prefeitura não disponibiliza. Aí é sacanagem da prefeitura, poxa. Né? Vamos ver que fim que vai dar isso. Deputado, vamos falar um pouquinho, eu me interessei sobre esse adicional de penosidade ao motorista profissional. Gostaria que o senhor falasse um pouco, esclarecesse aí a quem nos assiste, o que é adicional de penosidade? Olha, a penosidade é a situação que se encontram nossos condutores, né? O risco que ele passa, o tempo que ele fica ali sentado, a trepidação do veículo, né? Então, tudo isso, você vê que motorista de ônibus, dificilmente o motorista de ônibus, ele puxa 35 anos de profissão. Ele sempre está afastado pelo INSS, com problema de coluna, sim, com problema de audição, com alguma enfermidade, ele não consegue puxar seus 35 anos, né, sem ter um afastamento. Porque existe um desgaste muito grande, ele está exposto à questão da segurança, ele está exposto à questão de insalubridade. Para você ter uma ideia, Samir, até 1985, os condutores tinham uma aposentadoria especial, em razão da profissão insalubre. De lá para cá, piorou muito o trânsito. Sim, né? totalmente. Só que em 85 cortaram essa insalubridade deles. Né? Então, quer dizer, nós tentamos com esse projeto de lei, que é um adicional de penosidade,
vem resgatar esse direito que sempre foi desses trabalhadores de transporte. Então, o risco que ele está exposto diariamente é uma compensação no seu holerite em razão dessa exposição toda. Esse é um projeto de lei que um projeto de lei que está tramitando. Está tramitando. Exatamente. Perfeito, vamos torcer. Poxa. Porque, sem dúvida alguma, o motorista de ônibus, principalmente de transporte público, né, sem dúvida alguma, não é fácil. Né? É uma profissão que exige muito do corpo, da mente. E a gente se estressa quando nós estamos dirigindo no nosso automóvel, no ar-condicionado, Imagina no um conforto. ônibus. Imagine um ônibus, né, lotado, com um passageiro insatisfeito, com um problema no trânsito. Mais do que merecido, sem dúvida alguma. Não é sem dúvida alguma. E esse motorista, muitos dele, chega lá na garagem 3 horas da manhã, viu? Sim. Né? Chega lá 3 horas da manhã para trabalhar. Tem dificuldade em locomoção porque não tem transporte, né, disponível esse horário. Dependendo, o motorista nunca mora bem. Né, não mora num lugar privilegiado que tenha transporte fácil. Então é uma vida difícil, viu? Para chegar às 3 da manhã deve... não é fácil, não. Mas vamos torcer para que esse projeto de lei seja encaminhado e aprovado. Sim. E que eles se beneficiem disso. É uma forma de compensar, né? Sem dúvida. E, deputado, vamos falar um pouquinho de trânsito. Vamos lá. Trânsito, São Paulo, as maiores capitais do Brasil, é caótico. Hoje a gente se estressa facilmente. O senhor veio de onde? Aqui do centro da cidade? Eu vim do centro, Para chegar aqui na Zona Norte, já foi estresse, não foi? 45 minutos. 45 minutos. Rodar 8 quilômetros. 8 quilômetros. É um absurdo, né? Principalmente aqui na região da Zona Norte, nós temos uma deficiência viária. Você conhece, o deputado conhece bem a Zona Norte, Sim. Sabe da nossa deficiência viária, a falta de viadutos cruzando a Zona Norte com o centro e outras regiões, né? A última avenida a última via que foi construída aqui, que tem o apelido de Avenida Nova, mas de nova não tem nada, viu, deputado? Que é a Luiz Dumont Vilares. Sim. Já fazem mais de 40 anos, 45 anos, se não me engano. Né? Então nós temos esse problema. Além da questão viária, a falta de manutenção é um grande problema. Né? Até tinha um planejamento ainda quando o Dória era prefeito, um planejamento de recapear as vias aqui de São Paulo, pelo menos as principais vias. Foi feita uma parte, mas não se concluiu. Mas as ruas adjacentes, aquelas ruas que a gente corta caminho, né? É horrível, Sim. Você não consegue andar. Tudo esburacado, cheio buraco. Umas lombadas. Não, é terrível. Todo mundo vai ali, fura e deixa uma irregularidade no asfalto. E a questão também da falta de sinalização adequada. Agora, para multar, nós temos aí os radares em toda a cidade, em todo lugar. Isso é uma beleza. Verdade, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do trânsito, mas incluindo aí na sua fala, deputado, uma estatística aí que realmente é alarmante, que é o grande número de atropelamentos que acontecem. Né? De quem é a culpa? É do pedestre? É do motorista? Né? É a falta de sinalização? Essas questões todas acabam levando a esse grande número de atropelamentos, né? E também com relação à embriaguez no volante. Né, que quando esses motoristas são pegos, se o senhor acha que essas mudanças foram suficientes ou precisamos apertar um pouco mais? Eu acho que eu entendo, Samir, que nós temos que levar o trânsito a sério, né? E não se leva a sério o trânsito, não se leva a sério. A gente está vivendo um retrocesso, inclusive. Eu entendo que o trânsito, alguns bons anos atrás, a formação dos nossos condutores, a legislação estava até mais eficiente, né, quanto ao melhor preparo desses condutores. E eu tenho explicação para isso. Primeiro que eu entendo que trânsito não é só dirigir, é um conjunto de situações, de procedimentos, né, de qualificação desse condutor. Principalmente cidadania. Né? As pessoas têm que se respeitarem. E hoje a gente vê nossos motoristas intolerantes.
Né? Nada aconteceu, só houve o cara esquece de dar uma seta, o outro já xinga, uma buzina mal dosada, o outro já se estressa. Inclusive a gente vê casos aí, estamos presenciando casos aí de mortes. Sim. Pessoas matando pessoas por causa de uma briga de trânsito, que é um absurdo. Acidente que não aconteceu, muitas vezes, né? Sim. Só um desentendimento já é... Então, a intolerância hoje é um aspecto que acontece, é uma situação que é fato. Eu entendo que o poder público tinha que trabalhar, né, essa questão aí de psicologia mesmo, de melhor preparo dos condutores. E você vê agora que nem o presidente da República está fazendo não é chamamento público não, ele está fazendo uma consulta pública para acabar com a educação de trânsito em curso presencial. Tipo assim, se você você não precisa mais fazer a escolinha lá para poder tirar a habilitação, aquelas 40 horas aulas. Sim. Né? Que eles chamam de CFC. CFC. Né? Você não precisa mais fazer. Se você só estuda em casa, depois faz a provinha lá e está tudo resolvido. E o que acontece? O brasileiro, infelizmente, ele quer facilidade. Eu vou lá sentar naquele negócio chato. Mas é ali que começa a transformação. E a gente não aceita isso. A gente quer o que é mais fácil. Uhum. Mas cabe a essas escolas, a esses instrutores, mostrar para os nossos alunos, os pretensos futuros condutores, qual é a realidade do trânsito. Então eles mostram com exemplos, interagem com alunos, discutem, debatem fatos concretos e o aluno começa a entender a importância. Eu quero dar um exemplo da minha primeira eleição, né? Eu era o instrutor de trânsito, de legislação de trânsito do Detran, da escolinha do Detran. Não sei se você se recorda que muitos anos atrás, dependendo da infração que você cometia, a situação que acontecia com você era submetido a um curso de reciclagem no Detran. Sim. Você tinha que ir lá para a escolinha do Detran. Sim. E eu era um dos instrutores, né? Puxando a orelha. Eu ia lá puxar a orelha do pessoal, né? E aí o pessoal do partido, na época, em 2000, quando eu fui candidato, os caras falaram... Imagina, não tem chance de ser eleito, você acha? O cara fica punindo todo mundo na rua, levando lá para fazer a escolinha. E era o contrário. Depois que o pessoal fazia a escolinha com a gente, fazia o curso, o pessoal saía agradecendo. Esses condutores falaram assim, olha, Boani, se eu soubesse que era tão importante, eu tinha vindo aqui antes, sem mesmo que ter que cumprir uma penalidade. De uma certa forma, uma pena educativa. Né? Uhum. E então, quer dizer, nós conseguimos fazê-lo entender a importância do trânsito, de conhecer as leis, da direção defensiva, da questão de cidadania, do respeito, da educação. Sim. Né? E agora tudo está se acabando. Agora não. Você vai absurdo, lá, entra atrás do computador e está resolvido. Não, isso é um absurdo. Então, quer dizer... Porque não basta saber dirigir, né? Tem muito mais coisas envolvidas, como o deputado falou, a questão da legislação. Sem dúvida. Que muita gente, tem muitos motoristas, você pergunta, que placa é aquela? Ele não sabe. Não conhece. E condições tem que fazer um a diferença das cores, o porquê do verde, o porquê do azul, o porquê do amarelo. Você pode entrar à esquerda, fazer uma conversão à esquerda, você faz por contínua? Tá feita a pergunta aí, pode ou não? Depende. Em que circunstância pode, em que circunstância que não pode. As pessoas não sabem. Não sabem. E a multa chega e fala, poxa vida, né? Então muitas infrações acontecem por falta de informação. Né? Por exemplo, eu estou aqui numa pista aqui, uma pista simples, mão dupla de direção, uma que vai com outra que vem. Se eu fizer uma ultrapassagem ali, o ônibus para no ponto. Eu dou aquela olhadinha, que é a prática, eu dou aquela olhadinha e faço a ultrapassagem. E só que tem uma faixa contínua ali. R$ 1.470 essa multa. Gravíssima 5 vezes. Sim. Faixa contínua, invadiu a pista contrária. Fala, mas essa infração não é só lá na rodovia? Não, aqui também. Estão aplicando essas infrações no perímetro urbano, né? Então, quer dizer, é muita coisa e, consequentemente, chegamos a uma arrecadação, São Paulo chegou a uma arrecadação próxima a 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais em multa municipal de trânsito. Chegamos a ter 520 mil CNH suspensa no ano. Que absurdo. Mais de meio milhão. Quer dizer, não é razoável. Uhum. Né? Tá fora da razoabilidade isso daí.
Então quer dizer que falta melhor preparo dos nossos condutores. E agora lembrando, né, que você falou, quando é para multar, aí a tecnologia é perfeita, né? A legislação funciona, porque agora o CONTRAN recentemente aprovou a aplicação de multa por câmera de vídeo monitoramento. Você está dirigindo seu carro lá, falando aqui no celular, pegando o celular, que é errado mesmo. Sim, sim. Né? Dirigindo com a mão aqui na porta, com apenas uma da mão ao volante, aquela câmera está te filmando a 3 km de distância. E vai ser multado. Né? Não precisa ter o flagrante visual do agente de trânsito. O vídeo monitoramento também está aplicando multa agora. A aprimoração da tecnologia drone, vem sendo trabalhada diariamente para multar. Para multar, né? Então esquecem aí da parte de educação, Sim. a parte do melhor preparo dos nossos condutores, para que reduza os óbitos em acidente de trânsito e só focam na fiscalização. É um absurdo isso. Eu acho que a penalidade com relação a esses motoristas infratores tem que ser penalizada justamente com a instrução e educação, para que se não cometa mais esses erros. Porque o motorista brasileiro está tão acostumado a... Eu falo por mim mesmo, não estou aqui com demagogia, mas nós mesmos criamos uma cultura, né, na hora de conduzir os nossos veículos, que é o costume. Né? Só que muitas vezes nós estamos cometendo infrações. Como esse exemplo que o deputado deu, o ônibus para, você dá aquela olhadinha, não vem ninguém, você vai ficar parado atrás do ônibus. Até parece que eu vou ter tempo para esperar o ônibus embarcar e desembarcar passageiro, né? Mas você ultrapassa. Então, mas isso de você atravessar uma faixa dupla, você está cometendo uma infração. Então o que falta aí é educação. Né? E para você ter educação, você tem que se instruir, né? E pessoas especializadas, como o deputado, que é professor de educação de trânsito, né? Pessoas como ele, para nos educar e mostrar o que realmente acontece aí no dia a dia, né? Dentro das grandes cidades. Deputado, uma outra situação também. A gente vê muito carro que não tem condições nenhuma de trafegar. Esses carros estão aí circulando, né? E uma outra questão também, eu mesmo sou vítima, meu filho, mas eu me sinto vítima como ele. Roubaram a moto dele, só que já fazem quase 1 ano e continuam recebendo multa. Essa moto está circulando. Está circulando. Sim. Agora, não poderiam melhorar esse sistema tecnológico, né? E identificar esses veículos que estão circulando, que são roubados, ou esses veículos que não poderiam estar circulando na cidade? Ô Samir, eu quero te agradecer por essa pergunta. Eu vou dizer, não está combinado, viu? não combinamos nada. Eu acabo de aprovar um projeto de lei na Comissão de Transporte, acho que bacana. 20 dias eu atrás. Não sabia, viu? Eu não sabia. Não estava na pauta aí, né? Mas vamos aproveitar aqui. Há 20 dias atrás, aproximadamente 20 dias atrás, um projeto de lei de minha autoria que obriga que os radares de fiscalização tenham um sistema para identificar veículos produtos de crime, furto, roubo. Então, a tecnologia que esse radar tem de aplicar, aplicar as multas de trânsito, conseguir identificar as infrações, também vai ter que ter a mesma tecnologia para identificar veículos produtos de furto e roubo. Quer dizer, passando aquele veículo que foi furtado, que foi roubado por esse sistema de radar, ele vai ter que de imediato informar a polícia militar e a polícia civil onde se localiza esse veículo, monitorar esse veículo. Entendi, que fica muito mais fácil capturar esse veículo, né, sabendo onde está a sua localização. E de repente ele passa ali todos os dias, né? Porque eu acho um absurdo, claro que na época que a moto foi furtada, fizemos o BO, tudo que é necessário, né? Mas continua chegando as multas. Eu acho um absurdo. Não, e o cara de pau do marginal, porque anda com a placa, né? E assim, ele substitui a placa. Transitando a Avenida Paulista, Angélica, Brigadeiro Faria Lima. Áreas totalmente fiscalizadas pela polícia,
monitorada pela polícia, mas não consegue se abordar esse condutor. Eu não sei se quem tá pilotando a moto foi também ludibriado, comprou uma moto roubada e não sabe, sei lá. Mas se tá chegando multa, ela tá então, com a placa original. Tá com a placa original. Né? Eu não entendo isso. Não sei se essa moto está sendo usada em atos ilícitos. Então a gente fica nessa. Agora, parabéns aí pelo projeto. Foi um grande avanço, né? Sim. Isso vai facilitar muito, né? Sim. Porque a maioria dos carros roubados, né, com exceção daqueles top de linha que vão para outros países, que usam placas, eles mudam tudo, né? Chassi, placa, documento, e acabam até comercializando esses veículos aqui, né? Onde muitas pessoas são lesadas, quando vão descobrir, já não tem mais o que fazer, mas a maioria dos carros vão para utilizar em autopeças, né? Que esse também é um outro problema grave na nossa cidade, não só aqui, mas em todo o país, né? Tem que ter uma fiscalização séria quanto aos desmanches, né? Ter as origens das peças, saber de onde veio, porque muitas vezes, é lógico, o Detran vem fechando o cerco, né? Eu não tenho dúvida disso, que o Detran vem fechando o cerco, mas ainda não é o suficiente, né? Existe um comércio, sim, clandestino, um mercado negro aí, de peças aí que se trata de produto de furto e de roubo. Deputado, eu até perguntei, vou repetir a pergunta, eu só acho que essa questão da embriaguez ao volante, essas mudanças que teve, o senhor acha suficiente ou tem que ser mais duras? Olha, eu acho que quanto a este crime de dirigir alcoolizado ou dirigir drogado, lá previsto no artigo 165 do Código de Trânsito, é uma multa gravíssima, 10 vezes, né? Sim. Uma multa de R$ 2.947. E agora tem o carro apreendido? O carro CNH. pode ser removido desde que você não apresente um condutor habilitado. Tá. Que tem também passar pelo bafômetro. Sim. Né? E vai ter 1 ano de suspensão da CNH. Fica 1 ano de suspensão. É taxativo esse prazo. E o artigo 306 desse código diz que se o seu estado psicomotor tiver abalado em razão de álcool ou droga, você tem de 6 meses a 3 anos de detenção. Então você é preso em flagrante. Não se converte em detenção, né? Sim. Né? Preso em flagrante, paga a fiança e vai embora de imediato e vai responder. Depois você faz acordo na justiça, que é a cesta básica, a prestação de serviço comunitário, né? Aquelas penas alternativas. Mas existe sim essas penalidades. A multa gravíssima 10 vezes, realmente, quase R$3.000, é uma pena, de uma certa forma, dura, mas eu entendo que ainda não é o suficiente. Né? Por quê? As pessoas continuam bebendo e continuam dirigindo. E o pior, né? Causando acidentes e até tirando vidas com isso, né? De inocentes que não tem nada a ver com o problema dele. Só que a gente vê pessoas que cometem esse crime e são libertados, vivem a vida normalmente, né? E aquela vida que ele tirou. E para quem pode, né? Que tá aí nas baladas, que tá de carrão, R$3.000, meu amigo. Não é nada. Não é nada. Para ele não é nada, ele dá risada e vai beber de novo. Então precisamos ter uma lei mais rígida. Dá mais uma apertada assim, né? Porque as pessoas têm que ter a responsabilidade. Se bebeu, não pode dirigir horas, né? Nós temos muita facilidade hoje, Samir. Temos aplicativos que fazem essa parte a custo, né? Muito barato. Eu mesmo, quando eu vou numa festa ou vou ao encontro de amigos num bar, num restaurante, que eu sei que eu vou beber uma cerveja, algum drink, alguma coisa, eu vou de Uber. Sim. Pra que eu vou me expor, né? Você não tem risco de tomar multa de trânsito, você não paga estacionamento, você não precisa ter o estresse de dirigir. É maravilhoso isso. Eu fiz uma propaganda do Uber aqui, gente, mas é carros por aplicativo, tá? Retiro o Uber. Depois vamos pedir para o Uber patrocinar aqui. Deputado, nós tínhamos aí na época do prefeito Kassab a inspeção veicular. Né? Meu Deus. Que tinha por objetivo o controle da emissão de gases, né? E com o objetivo de melhorar o meio ambiente. O senhor acha que a inspeção veicular é necessária numa cidade como São Paulo? E esse aspecto de controlar o monóxido de carbono emitido pelos veículos? Olha,
Eu não tenho dúvida que é necessária, né? Mas nós temos que ter responsabilidade para fazer isso, não da forma que estava. A Controlar fazia uma empresa única que pegou toda a gestão. Era um monopólio, né? Era um monopólio. Uma empresa que inspecionava toda a frota paulistana. E detalhe, né? E quem não inspecionasse tinha os radares para multar. Eu até escrevi aqui, Samir, que eu lembro muito bem, naquela época, R$550 era essa multa. Que quem fiscalizava eram sistemas... Estamos falando mais de 10 anos, né? Sim, e nessa 550 naquela época, sei lá, que seria o quê? Uns R$5.000 hoje? R$4.000 uma multa dessa hoje, né? E só a Controlar fazia essa inspeção. E de forma ainda, de uma certa forma, ilegal, porque eles não inspecionavam só a emissão de gases. Eles inspecionavam outras coisas que estavam fora da legislação, da lei ambiental. Então, quer dizer, era muito estranho. O que tinha de carro que escondia o motor, que estragava veículos, era uma reclamação constante isso daí. Agora, que essa inspeção tem que haver, eu não tenho dúvida, tem que haver uma inspeção sim. Mas quem poderia proporcionar essa inspeção deveria ser as fábricas. Deviam ter essa responsabilidade. Se você vende o produto, você deve inspecionar, você deve qualificar esses veículos. Agora, não dá para admitir também, Samir, passar mais custo. Sim, para o cidadão. Para o cidadão. Sem dúvida. Ninguém aguenta mais ser tributado. O IPVA já é um absurdo, né? Essa questão das multas já é um absurdo. Então, quer dizer, o veículo hoje é um produto oneroso. E, na maioria das vezes, o cidadão precisa do veículo. Sem dúvida. Né? Para se locomover, para trabalhar, enfim. Então, nós tínhamos que achar um modelo que fizesse deixasse esse veículo com uma emissão de gases dentro da qualificação mediana, né? Porque o ambiente necessita, porém, né, a gente não pode trazer mais custo a esses nossos condutores. Ninguém aguenta mais. Eu acho que já pagamos demais. Ninguém suporta. Inclusive, a inspeção veicular, se não me engano, era para carro com menos de 10 anos. Exatamente, né? Para carros com mais de 10 anos de utilidade. E vai atingir quem? Carros com mais 10 anos. Né? Sem dúvida. Aquele que realmente precisa do carro e não tem condições para arcar com esses custos. Samir, se eu não me engano, os carros novos também faziam a inspeção, viu? Eu não lembro, eu realmente não lembro. Mas eu vou lembrar, depois eu vou pesquisar. Eu lembro que você não fazia inspeção no primeiro ano, no segundo ano, a partir do terceiro ano já tinha inspeção ambiental, né? Nós estamos falando aqui o quê? Vai hoje, 2022, um carro ano 2020 já tinha que inspecionar. Eu não lembro. Mais ou menos isso, era alguma coisa assim nesse sentido. Mas, enfim, é importante essa inspeção veicular de emissão de gases, que é justamente uma cidade como São Paulo. Tem que haver o controle. Né, mas que seja feita de uma forma, como séria. O deputado falou, séria, né, e que não traga custos para a população, que é o mais importante, né, deputado? Sem dúvida. Deputado, vamos falar agora sobre isenção de pedágio para veículos de 2 rodas, as motocicletas, né, e o desconto para veículos de carga vazios. Projeto meu, viu? Eu sei que esse aqui eu pesquisei, viu? Você pesquisou, né? Porque eu achei interessante, porque sem dúvida alguma, principalmente aqui com relação aos veículos de cargas vazio, né? Essa isenção seria importante, né? Porque vai cheio, volta vazio, tem um desconto no pedágio. Então, o que acontece? Qual o motivo desse pedágio? É para dar a manutenção adequada a essas rodovias. Sim. Pavimentação, e o atrito desses veículos com o pavimento, com o asfalto, tem um maior desgaste. Quer dizer que o caminhão realmente desgasta muito mais o asfalto do que o veículo particular, né? Sem dúvida. Mas quando ele está vazio, ele desgasta menos. Sim. Então, por que não, se esse caminhão está vazio, dar um desconto de 50% no pedágio para esse caminhão? Porque se ele está lá com todos os seus eixos, né, rodando, já existe, Samir, também o desconto do eixo erguido, né? Isso já existe. Tá, sim, sim. Mas muitas vezes o condutor também burla ali, né? Ele, na hora de passar, ele ergue o eixo e sacrifica ali os demais eixos para ter o desconto no pedágio. É o eixo erguido, isso daí. E o veículo
E o caminhão com a carga derramando ali, né? Agora, se esse caminhão está vazio, muito justo seria dar o desconto. Por quê? Ele está danificando menos o asfalto, Sim. a pavimentação, né? E qual é o dano que uma motocicleta traz a um asfalto? Zero. Né? Praticamente zero. Então, inclusive, a isenção do pedágio para as motocicletas já existia há muito tempo atrás, depois que algumas concessionárias começaram a cobrar das motocicletas também. Né? Então, quer dizer, se já existia, é que também existia um estudo que o impacto junto à pavimentação pelas motocicletas, quer dizer, era mínimo ou não existia. É por isso que davam a isenção para elas e agora estão cobrando. Agora, a grande maioria das concessionárias, né, cobram da motocicleta. Então, nós queremos deixar as motos isentas e os caminhões que estão vazios, 50% de isenção. Para deixar justo, equilibrar. Né? Eu sei que essas concessionárias que fazem a gestão das nossas rodovias têm contratos. E eu não posso mexer num contrato agora. Sim. Mas se esse projeto fosse aprovado, se for aprovado, que vou trabalhar muito para isso, nos próximos contratos iam ter que aplicar a lei. Tinham que colocar essa lei. Né? Eu não posso alterar um contrato agora, porque tem vigência desse contrato. Mas nos próximos contratos, nós conseguiríamos a isenção para veículo de 2 rodas e 50%. E aí, isso iria refletir também no frete. No frete. Né? E também para os motos fretistas, né? Sem dúvida, porque eles se deslocam aí de cidade em cidade e são obrigados a usar essas rodovias e muitas vezes passam por esses pedágios. Semir, mas só uma observação, e como tem pedágio, né? Muito. Pega uma Washington Luiz. E dependendo do lugar é caríssimo. Bandeirantes. Né? Eu não sei quanto está para descer. Você sabe, o Adriano aqui, que é o nosso operador de mesa. Obrigado, Adriano, pela sua assistência. Você sabe quanto custa o pedágio lá para a Baixada? Eu acho que está mais de R$30, viu, Samir? É um absurdo o negócio. Mais de R$30. Para ir, tem para voltar também, né? Então, são R$60 de custo. Eu acho que para voltar é menos. Deve ser uns R$11 menos. Mais ou menos. Né? Agora, eu conheço pessoas que moram em Santos e trabalham em São Paulo. Muitas pessoas fazem isso. Né? É tanto que você vê aqui durante a semana, chega às 18 horas, imigrantes parada. Né? Para entrar em São Paulo, imigrantes parada, e para voltar, e para ir para o litoral final de tarde, imigrantes parada. Então, eu acho que deveria haver aí, na minha opinião, uma espécie de controle. Se é morador da Baixada, teria um valor diferenciado, né? Se é turista, tudo bem, a pessoa vai para a Baixada uma vez cada 6 meses, sei lá. Aí tudo bem, não se discute, não vai pesar tanto no bolso. Você está falando de um custo de quase R$45 por dia de pedágio. Não, é um absurdo. É um absurdo. Isso aí pesa e muito no bolso. Sem dúvida. Né? Conseguiu ver aí? 14,20 o mais caro. O quê? Aonde? Na Padre Manuel de Nóbrega. 14. Na Anchieta. Não, então 14, e agora viu o da imigrantes aí, você vai ver que tá 30. Eu desço. Da Nóbrega é a Anchieta. Viu imigrantes. Enquanto ele vê lá, deputado, vamos falar também sobre as alterações do Código de Trânsito e as principais mudanças que houve o ano passado. Tá. Olha, eu entendo que houve uma flexibilização quanto às penalidades. Né? Por quê? Porque, que nem eu falei, uma arrecadação de R$2 bilhões para um município saiu fora da sua razoabilidade. Tem alguma coisa errada acontecendo. Então, o que nós legislamos em Brasília? Nós temos que prestigiar os bons condutores também. Sim, não é só claro. punir. Né? Então, aquele bom condutor que comete uma multa eventualmente e alheia à sua vontade, por exemplo, uma multa leve ou média, esse condutor não pode mais ser multado, Samir. Ele tem que ser primeiro advertido. Ele só pode ser multado se ele tiver já infrações anteriores no período de 12 meses dentro do seu histórico do prontuário
deste condutor, né? Então você, Samir, não tem nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses, é um condutor exemplar, cometeu uma multa leve ou uma multa média, essa multa vai ser transformada em advertência. Já é lei, tá? É lei. Isso aí já é lei. E lembrando, muitas vezes nós temos o rodízio aqui na nossa cidade, rodízio municipal. Tem vezes que a gente esquece. Você esqueceu do rodízio, ou perdeu o horário ali em razão do trânsito. Que risco você gerou à segurança do trânsito? Nenhum. Você desrespeitou o horário do rodízio, mas você não gerou risco à segurança do trânsito, né? Então, essa multa, ao invés de você aplicar a multa, você vai ser penalizado com uma advertência. A próxima, no período de 12 meses, aí sim se aplica. Se torna corriqueiro o negócio. A penalidade. Então, isso aqui foi uma flexibilização que eu entendo. Outra flexibilização, os 40 pontos. Tem muita gente que achou um absurdo. Não, agora o condutor, 40 pontos vai gerar insegurança no trânsito. De jeito nenhum. Por quê? Porque ninguém está louco saindo rasgando dinheiro por aí. Né? Quer dizer, você vai ter uma flexibilização dos pontos, porém a multa você vai pagar. Avançar o sinal vermelho, R$ 293,47. Não tem ninguém rasgando R$300 à toa. Não. Não é porque aumentou os pontos que eu vou cometer infração. Sim. Mas isso veio dar uma segurança maior para os trabalhadores do transporte. Imagine só, Samir, você vai concordar comigo agora. Um trabalhador do transporte, um motorista de ônibus, que dirige aquele carro que eu falei, de 27 metros, um articulado, um biarticulado, que você dirigir um automóvel é uma coisa, você dirigir um carro desse é outra coisa. Eu não pensei nisso, deputado. O senhor está tocando num ponto que é muito importante. Além da multa, o motorista, o condutor do transporte público também leva a pontuação. Leva a pontuação. Que absurdo. E com isso ele não pode dirigir, com isso ele não vai trabalhar. Samir, o que eu já tive de condutor sentado à minha mesa, não foram poucos, e chegar a chorar na mesa, falar assim, deputado, vereador, eu tô aqui, eu preciso da tua ajuda, eu sei que o senhor é técnico, o senhor entende, e a minha esperança é o senhor. Eu tô aqui com 21 pontos, com 20 pontos, e vou ter minha CNH suspensa. Só que se ela for suspensa, eu vou perder meu emprego. E por justa causa, que as empresas mandam embora o condutor por justa causa. Que absurdo. Né? Adquiriu os pontos no exercício da sua atividade profissional e ainda toma uma justa causa. É até comum que eu estou falando, viu, Samir? Eu imagino. Condutor que dirige 20, 30 anos, que não tem outra profissão, mais de 50 anos de idade. E o nosso Brasil aqui, o cidadão, a cidadã, quando chega aos 50 anos de idade, cria-se uma dificuldade total de ser ingressado novamente no mercado de trabalho. E ele falou assim, eu não sei fazer outra coisa a não ser dirigir. Eu dirigi minha vida inteira. Então, se o senhor não solucionar esse problema para mim, deputado, eu não sei o que vou fazer da minha vida. Né? E eu tinha que falar a verdade para ele. Eu não tenho o que fazer. O que eu consigo é prorrogar a tua penalidade através dos recursos. Enquanto não esgotar os meses de recursos, você não vai ser punido. Mas vai chegar uma hora que esgota e eles vão te aplicar uma pena de, no mínimo, 6 meses sem poder dirigir. Qual é o empresário que vai segurar um funcionário 6 meses sem poder exercer sua atividade profissional? E o pior, com justa causa. Justa perdendo causa. Os direitos trabalhistas, inclusive. E quem nos assiste aqui não deve estar acreditando. Pesquisem. Pesquise junto às empresas de ônibus. Eu realmente fiquei agora assustado porque eu desconhecia, nem raciocinei a questão das multas para os condutores de transporte público. Não imaginei então, isso em momento algum. Esses 40 pontos veio a amenizar essa situação desses trabalhadores. Sim. E por que eu digo que 40 pontos é razoável? O Código de Trânsito Brasileiro foi criado em Lei 9.503 em 23 de setembro de 97. Então são 25 anos, né? 25 anos de existência do Código de Trânsito Brasileiro. Como que era a fiscalização há 25 anos atrás e como que é hoje? Então, quer dizer, antigamente lá, vou dar alguns exemplos, mas o agente tinha que abordar o condutor, identificar a infração para aplicar a sua penalidade de multa. Uhum. Hoje não, é vídeo monitoramento, uhum, né, que está fiscalizando você, é sensores que está te fiscalizando. Como que é a Zona Azul antigamente? Era, né,
O agente lá... Tinha o agente fiscalizador que passava carro por Hoje carro. é um carrinho cheio de câmera que só vai passando e vai multando todo mundo. Então, quer dizer, a tecnologia evoluiu muito a fiscalização. Então, os 20 pontos que há 25 anos atrás era razoável, hoje não é mais. Sim. Né? Então, o que seria razoável hoje? Os 40. Então, quer dizer, nós conseguimos flexibilizar em razão da mudança, da evolução da fiscalização. Então, quer dizer, 40 pontos hoje já está mais razoável. Então, nós conseguimos também flexibilizar um pouco aí. Hoje nós não temos mais os marronzinhos, nem o policial militar escondido atrás do poste, multando. Hoje você tem as câmeras por toda a cidade, os radares, então fique esperto, fique atento. É simples, para não tomar multa, gente, siga, né, a legislação, obedeça às sinalizações. Você vai ser um motorista exemplar, vai ficar 12 meses sem qualquer multa. Não é isso, deputado? Não, é perfeito. Eu também acho que nós temos que ter um bom condutor, e o bom condutor é aquele que respeita as leis e não comete infração de trânsito. Mas eu não posso deixar de dar uma espetada aqui na prefeitura também. A legislação de trânsito quanto aos radares de fiscalização, tem toda uma regulamentação. Sim. Agora a prefeitura aqui está indo bem. Né? Eu parabenizo o Ricardo Nunes, vereador comigo, um excelente vereador e um magnífico prefeito. Mas ele veio corrigir. Mas você, Samir, você vai se recordar que até um pouco tempo atrás, os radares estavam atrás do poste, os radares estavam atrás das pontes, era tudo escondido, não tinha nenhuma sinalização. E a legislação não permite isso. A resolução do CONTRAN diz que o radar fixo ele tem que estar visível. Ele não pode estar no meio de árvore, ele não pode estar entre o poste, atrás do viaduto. E se percebe que hoje a Prefeitura de São Paulo, pelo menos, ela tirou os radares que ficavam fixados nos viadutos ali. Você passava pelo viaduto, você não enxergava nada e você era surpreendido muitas vezes por 1 quilômetro a mais de velocidade, né? Então, houve essa correção, mas a prefeitura multou muito de forma irregular. Sim, isso era uma reclamação muito comum da população, né? A população reclamava diariamente sobre isso. E também temos porque com o radar e o radar fixo, né? Já acusa lá no GPS, eu ando com o GPS ligado, que vai lá. Velocidade tanto, né? Radar à frente, né? Tem que tomar todos os cuidados, deputado. Deputado, eu queria falar também sobre um outro tipo de transporte, que é muito importante, não só para a nossa cidade, mas para todo o país, que é o transporte escolar. Né? E a gente vê também muitos problemas, não tanto aqui na cidade, mas nas cidades do interior, nas cidades do norte, nordeste. A gente vê a precariedade, crianças que andam quilômetros. Outro dia vi uma matéria que a criança anda quase 25 quilômetros para ir, 25 quilômetros. É o dia inteiro para chegar na escola. Não, é um absurdo. É absurdo. Né? E os carros que tem, os ônibus que tem para esses transportes são precários, pneus careca, falta de manutenção, enfim, é uma tragédia. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, porque eu sei que tem a questão da inspeção semestral, né, desses veículos, e também para poder contribuir com o transporte escolar, a isenção de impostos. Tá, então vamos lá falando do transporte escolar. Eu queria em especial mencionar o transporte escolar da nossa cidade, porque o transporte escolar ele se difere muito de regiões para regiões, né? Uhum. Como que é o transporte escolar no Amazonas, como é o transporte escolar na capital. Não tem comparativos. Né? No Rio de Janeiro, naqueles morros lá, como que funciona. Então, quer dizer, o transporte tem peculiaridades de cada região, o transporte escolar. Mas falando aqui da nossa capital, é um trabalhador que sofreu muito, né? Eu quero deixar registrado aqui com a pandemia em especial, que eles ficaram parados, estagnados, 100% parados. Todo mundo se virou e trabalhou um pouquinho e deu um jeito. Eles não tiveram jeito. Por quê? Não estava tendo aula, não havendo aula, não tem transporte. E muitos governos, não vou falar todos, mas muitos governos fecharam os olhos para esse segmento. E é um investimento altíssimo, viu, Samir? Um transporte, para você ter uma ideia, comprar uma van hoje, 0 quilômetro, você pode preparar R$300 mil. R$300 mil. É muito dinheiro. É muito dinheiro. R$300 mil.
Eu estava numa audiência pública esses tempos atrás. Fora os equipamentos, você tem que... Não. Cursos, vistorias, tacógrafos. Né? O custo é altíssimo no transporte escolar. E eu fiz uma comparação e alguns não gostaram. A comparação que eu fiz foi assim, olha, não é demérito nenhum, mas o motoboy ganha mais que o condutor escolar. Mas como assim? Faça a conta proporcional. Quanto custa uma moto? 15 mil reais. Zero. Quanto o motoboy ganha? 3 mil por mês. Média. Né? Uns mais, outros um pouco menos. Sim. Varia bastante. Pega a liquidez do transporte escolar quando sobe para esse condutor, para ver o que ele investiu e o que ele arrecada. Proporcionalmente, o motoboy ganha mais que um condutor escolar. Né? Porque é difícil, o pai também não quer pagar o que é justo. Sim. Tudo é muito difícil. E eles ficaram parados por muito tempo. Né? E é uma categoria extremamente fiscalizada. Muita fiscalização. Tem fiscalização da prefeitura, tem fiscalização da Polícia Militar, tem fiscalização rodoviária, tem fiscalização do Inmetro, tem fiscalização dos pais, que é justo, é muito fiscalizado. E, consequentemente, existe muitas arbitrariedades. O que aconteceu a semana passada, o policial parou o condutor escolar e pediu, eu quero a lista dos alunos que você está transportando e para qual escola vai. Ele falou, mas o que é isso? Portaria do Detran, número tal, número tal, número tal. E botou o condutor. Desobedecer a ordem do agente da autoridade. Sabe, tem coisas absurdas nesse nível, né? Tem coisas absurdas que chegam a esse nível. Bom, um transportador escolar aqui em São Paulo, capital, faz 3 vistorias por ano. Né? A cada 4 meses ele passa por uma vistoria. Tem uma vistoria anual da prefeitura e as 2 semestrais. E ele paga para fazer essa Todas, vistoria? Opa! Então são 3... Em torno de R$180 cada uma delas. Né? Taboão da Serra, Embu das Artes, São Bernardo do Campo, vários, Diadema, fazem 4 vistorias no ano. 2 da prefeitura e 2, né, do estado, que é as semestrais. Então você começa a perceber o seguinte, olha, será que existe a necessidade desse exagero, né, de fiscalização, exagero quanto à segurança? Eu sei que quando a gente fala em segurança, em especial das crianças, tudo que se faz ainda é pouco, porque precisa mesmo. Mas será que 4 a cada 3 meses tem que passar por uma inspeção, né? Em lugar nenhum, veículo nenhum faz isso. Então quer dizer que, só que tudo isso é pago, né? Isso é pago. Além do dia que se perde, não, se né? perdeu o dia. Não, esse dia você não trabalha. Sim. Então, quer dizer, são vistorias pagas, R$180 em média cada vistoria dessa. Então eu entendo que é um exagero. Eu entendo que se esse veículo for vistoriado todos os anos, é razoável. Agora, 4 no ano... Aí no caso semestralmente. Né, anualmente. Anualmente. Uma vez por ano o teu veículo vai ter que passar por inspeção. Porque nessa inspeção eles vão observar o quê? Pneus. A questão elétrica do veículo, está funcionando. Né, a questão dos cintos de segurança, porta de entrada e saída das crianças. E dificilmente em um ano um pneu se desgasta. Né? Pior ainda em 3 meses, né? Em 3 meses. Você está entendendo? Não, realmente de fato é desnecessário essa vistoria a cada trimestre. Eu acho né? que sabe que anualmente é razoável. Nós não vamos deixar de fiscalizar, lembrando que além dessa inspeção, tem a fiscalização na rua, tem a fiscalização da prefeitura, tem a fiscalização da polícia militar, né? Então, quer dizer, esse carro, além das inspeções, tem a fiscalização de trânsito. Ele não pode andar do jeito que ele quiser, não. Né? Então, nós estamos com um projeto de lei para deixar anualmente essa inspeção semestral do transporte escolar. Né? E lembrando, sabe, quando eu falo um veículo de R$300 mil, esse veículo tem um prazo de validade, né? Sim, tem a questão do prazo que São Paulo, 15 anos. 15 anos. 15 anos você troca o carro. Se você não se capitalizou nesses 15 anos, você não sai vai fora do trabalhar sistema, mais. você não vai trabalhar mais. Exatamente. Trabalhar mais. Né? Então, quer dizer, é um transporte sofredor. E lembrando, esse tio, essa tia, né, eles usam muito, né, esse termo carinhoso, né? Tio William, tia Maria, eles se tratam como tios. Então, quer dizer, esse tio e essa tia, há
acorda 4 horas da manhã, viu, Sim, meu amigo? não Pra é um pegar a trabalho... primeira criança. É um trabalho de muita responsabilidade. Muita. Depois volta, vai lá. Sim. Até 8 horas da noite tem tio e tia aí transportando criança. Porque não só as crianças, mas os pais estão contando que o tio e a tia cheguem lá na porta para pegar os seus filhos Sim. e levarem, trazerem da escola. Né? E é um transporte de extrema necessidade, Sem viu? dúvida. Sabe por quê? Dúvida. Porque... Ainda mais nos dias de hoje, né, deputado? Tira esses Com a carros inclusão da rua. mulher no trabalho, né, que já há um bom tempo, graças a Deus, né, então já não temos mais a figura da dona de casa, né? Não, acabou isso. Acabou, né? Você vê as mulheres disputando a presidência da República então... aí. Né? Soraya, Tronic, pela União Brasil, a Tebet, né? Tebet. A Tebet, pelo MDB. Eu acho ótimo, tem que ter uma balança aí equilibrada. O debate né? delas é extremamente qualificado. Sim, muito boas. Sim. Sabe? E todas competentes. Não perde para homem nenhum. E todas competentes. Muito competentes. E essa questão do imposto, deputado, a isenção do imposto para transporte escolar? Então, a isenção do IPI, né? Táxi tem, transporte coletivo tem. Deficiente tem. Por que não transporte escolar? É um veículo caríssimo. Caríssimo. Tem que trocar a cada 10 anos, a cada 15 anos. Em torno de quanto? 17%, 14%? Dependendo do tipo, até 25%. Até 25%. Realmente do tipo de uma redução considerável. É de 8 a 25%. De 8 a 25%, dependendo do tipo do veículo, né? Então, nós estamos tentando pleitear para ajudar o segmento, porque já que o transporte escolar é um dever público, então eu acho que seria uma forma também de subsidiar um pouco para nós termos veículos com mais segurança, veículos mais novos. A frota de transporte escolar na nossa capital é velha. Sim. Né? Se você começar a analisar, tudo veículo com 10, 12 anos de uso. Sim. Né? Os mais novos têm 8 anos de uso. Por quê? É difícil trocar um veículo. E todos eles estão preocupados em vencer esses 15 anos. Tenho vencer certeza 15 anos vai tirar do sistema. Vai sair do sistema. A Kombi, 10 anos. É um pouco menos ainda, a Kombi, né? Então, quer dizer, nós estamos tentando aí também fazer uma compensação, um subsídio através da isenção do IPI para esses veículos escolares. Deputado, quer colocar mais alguma coisa que o senhor acha importante? Eu só quero aqui, né, agradecer essa oportunidade de falar com os seus seguidores, de falar com quem assiste o programa Brasil no Comando, né? Me colocar à disposição, viu, Samir, de toda a sociedade brasileira, em especial dos nossos condutores, que eu tenho o nosso gabinete, ou melhor, o nosso escritório político aqui em São Paulo, que fica na Rua do Orochi, 144, primeiro andar, do lado do Metrô República ali, na Rua do Orochi. Nós fazemos um atendimento totalmente gratuito, 100% gratuito. Que bacana. Né? Para os nossos condutores, recursos de multa, recurso de suspensão da CNH, orientação jurídica, tudo que é trânsito e transporte, você vai ser muito bem orientado. Eu tenho só assessores qualificados nesse segmento. Repete o endereço, deputado. Rua do Orochi, 144, primeiro andar. Tem telefone, o senhor lembra? É, bem lembrado, né? 3338-1206, 3338-1206. Deixa eu deixar o meu celular também aqui, né? Tá aqui, ó. 999-38-999-38-9470. Você fala direto com o deputado federal Abuani. Lembrando, Samir, 26 anos, o mesmo número. Ai. E é público, e está feito o desafio aqui para todos os políticos do Brasil. Quem tem um celular público que fala direto com o seu candidato, direto com o seu parlamentar. Com a Boni você fala. Você não tem do Bolsonaro e do Lula não, né? Eu queria ligar para eles, convidá-los a vir no programa. Vida, né? Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui ao lado do deputado Abuani, que eu já o conheço, né? E vocês que nos assistem aqui no nosso programa Brasil no Comando. Siga as nossas redes sociais, siga o nosso programa aí, o podcast, que foi feito para vocês brasileiros, onde nós vamos tratar de vários assuntos. Hoje batemos um papo legal, bacana aqui, falamos sobre transporte, seus problemas, as possíveis soluções, aqui com o deputado federal Abuani, né? Então siga a gente,
que nós teremos mais novidades, mais assuntos importantes para você estar informado e para você saber o que acontece no nosso país. Não esqueçam, deixa aquele like aí, tá? E conto com vocês. Até o próximo programa, Brasil no Comando. Comigo, Samir Trade, na apresentação. Obrigado, boa noite. Obrigado, Samir. Obrigado, deputado. Opa, satisfação, viu?